Olá, boa tarde. Dando início mais uma live aqui da Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes. E hoje a gente vai trazer o tema fisioterapia esportiva em tempos de Covid. Para falar sobre o assunto, a gente vai convidar Pedro Alvarenga, ele que é fisioterapeuta da seleção masculina de voleibol para deficientes. Já está um grande tempo aí no mercado. Adria, tudo bem? A Adria foi uma das pioneiras, né? Foi uma das primeiras que a gente convidou para cá. Pedro já está entrando. Vou chamar Pedro aí para a gente dar início nesse bate-papo aqui pela Confederação de Voleibol para Deficientes aqui, que tem como presidente Ângelo Alves. Ângelo, eu sei que você está assistindo. Boa tarde aí, Ângelo. Falar sobre fisioterapia esportiva em tempos de Covid. Várias pessoas entrando aí. Gisele, um abraço. Aqui, Genilson também. Opa, Genilson, tudo bem? Genilson também já foi entrevistado aqui pelo programa. E aí, Pedro, tudo bem? Tá frio por aí, é? Pô, nem fala. Fala, Danilo, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Todo mundo que está nos assistindo agora. Consegue me escutar bem? Tô escutando bem. Você tá me escutando bem? Tudo jóia, tá perfeito, o melhor impossível. Deixa eu só Aí, melhorar hoje, aqui. hoje o tema a gente vai trazer sobre fisioterapia esportiva, né? Em tempo de Covid. Essa mudança de rotina que teve entre os atletas aí durante esse período. Pedro, para iniciar a nossa live, nossa conversa aqui, você poderia falar um pouco de você, sobre sua carreira, como é que você entrou no paradesporto? Claro, pô, com certeza, será um prazer. Para mim é uma grande honra estar participando da live com vocês, com o pessoal da CBVD, que é uma confederação muito importante para a melhora do voleibol sentado e na gestão do nosso presidente Ângelo Alves, está melhorando a cada dia mais. E muito orgulho de fazer parte dessa turma com vocês, tá bom? Eu comecei no esporte paralímpico em 2003, então já fazem 17 anos. Então já é uma longa carreira. É uma área que eu me dedico muito, que eu sou muito apaixonado e faço um trabalho com o maior amor do mundo. E eu tenho uma recompensa maravilhosa, que é a vivência de estar com essas pessoas que incentivam todos nós todos os dias, né? E eu comecei em 2003, como eu falei, ainda como estagiário de educação física, que eu também sou educador físico e fisioterapeuta. Aí eu comecei a trabalhar num clube chamado Clube Paraesportivo Superação, que atendia somente a natação. Então eu comecei uma vez por semana fazendo um trabalho voluntário com as crianças que possuem alguma deficiência neurológica, alguma sequela de deficiência neurológica. Então a gente ensinava as crianças a terem uma adaptação ao meio líquido. Aí eu fui indo, e aí começou a abrir uma turma de treinamento específico. Então eu fui chamado para dar os treinos para o pessoal adulto. Então, de um treinamento especificamente, que aí começou a iniciar no Centro Olímpico, aqui de São Paulo. Então, eu comecei a fazer 3 vezes na semana essa parte de treinamento específico, e de sábado eu fazia a parte da adaptação com as crianças no meio líquido. Aí, então, eu comecei na parte do paradesporto, assim, na natação, e em 2008 eu fui convidado a participar do voleibol. Então, um grande amigo meu, ele me convidou, viu que eu estava realizando um trabalho muito bacana com o pessoal da natação. Eles estavam precisando de um fisioterapeuta no clube, e aí eu topei o desafio. Então, eu estou no voleibol desde 2008 até os dias de hoje, e na seleção desde 2011, quando teve a troca da nova comissão técnica após o Mundial de Oklahoma em 2010. E desde 2011 até então eu estou participando da seleção com os meninos, a masculina, e com a feminina eu também tive uma grande honra e um grande prazer de trabalhar com as meninas e com a comissão técnica feminina também, que eu aprendi muito e aprendo até hoje. Olha, aqui, várias pessoas aqui mandando mensagem.
Entre eles está aqui Guedes, né? Que dizendo Ô, que, Guedov, grande profissional. dizendo que só tem fera falando aqui pela CBVD. Médico, fisioterapeuta, excelente. E você será um dos próximos, viu, Guedes? Para falar aí um pouco sobre esporte aí, você que tem uma grande vivência. Ó, Com Sérgio aqui certeza, o também Guedes vai falou. agregar muito. Pedro, além de um ótimo fisioterapeuta, profundo conhecedor do futebol. Sérgio aqui falando. Ô, Ber é fantástico, torcedor da Portuguesa de Desportos. Grande abraço. Ele é um torcedor em extinção, né? Pois é, né? Ele, mas dá para contar nos dedos, mas ele é uma grande pessoa, um conhecedor maravilhoso por futebol e um grande amigo que eu tenho, que eu tive o prazer de conhecer nesse mundo do futebol. Pedro, você falando aí sobre o seu início no esporte como treinador, né? Depois você migrou para fisioterapeuta. Então, assim, é Isso. possível o esporte servir como reabilitação para atletas amputados? Ah, Danilo, isso é uma pergunta que sempre me fazem. E eu não tenho sombra de dúvida, eu não titubeio para falar que o esporte é uma excelente ferramenta para reabilitação, sim. Então, o esporte, além de trazer benefícios para a saúde da pessoa, ele traz principalmente benefícios para a parte emocional, para a parte intelectual, mas principalmente para a sociabilização das pessoas que possuem algum tipo de deficiência física, falando mais nessa parte dos físicos, tá? Por que eu digo isso? Quando a maioria dos amputados que temos aqui no Brasil, eles não nasceram, não são de forma congênita, foi algum tipo de trauma. E uma grande porcentagem foi por algum acidente de moto. Tá? Então, provavelmente, os amputados por essa sequela de trauma têm mais de 18 anos, em sua maioria. Tá? Então, para essa pessoa que antes do acidente era muito saudável, tinha uma vida dita como normal, entre aspas, após sofrer esse acidente, após ter algum tipo de amputação em algum dos seus membros, essa pessoa ela entra no fundo do poço, ela acha que nada mais vale a pena, então a parte emocional cai muito. Eu já vi muitas pessoas entrarem em depressão depois de terem algum membro amputado devido a algum trauma, tá? E depois que a pessoa consegue estar apta a praticar alguma atividade física, seja ela qual for, o esporte ele vai trazer essa sociabilização, que é muito importante para resgatar a autoestima dessa pessoa. Então, esse atleta, esse indivíduo, ele vai chegar num esporte qualquer, ele vai ver que tem pessoas que possuem o mesmo tipo de deficiência dele, ou até deficiências piores. E essas pessoas estão lá praticando atividade física, estão sociabilizando, estão felizes, não importando se tem algum tipo de deficiência física ou não. Então, o primeiro grande benefício do esporte que traz para a pessoa é resgatar a autoestima e trazer o espírito de sociabilização dela com outras pessoas. Porque ela pode estar entrando e pode servir de exemplo para outras novas que entrarão. Então, o esporte, além de uma ferramenta maravilhosa para você ter uma atividade física, para você sair do sedentarismo, ele também entra nessa parte de sociabilização, de melhora da parte emocional, fora todos os benefícios que uma atividade física nos proporciona, né? Saindo principalmente do sedentarismo. Então, eu não titubeio em falar que quaisquer tipos de esporte, seja ele por alto rendimento ou por hobby, é muito importante para a reabilitação de quaisquer pessoas, mas principalmente para essas pessoas que estavam achando que estavam no fundo do poço e a partir do esporte viram que é um novo recomeço. E esse recomeço com certeza é maravilhoso. Aí a gente tem na seleção das duas, né, tanto na masculina como na feminina, a gente tem diversos atletas que são um exemplo vivo disso aí que você acabou de falar, né, Pedro? Com certeza, Danilo, com certeza. Tanto os meninos quanto as meninas são exemplos maravilhosos para as pessoas que sempre reclamam, né? De quaisquer coisas da vida. Ah, hoje eu tô com dor de cabeça, hoje eu tô com preguiça, hoje eu não vou fazer isso. As pessoas que sempre procrastinam e ao momento que eles veem esses nossos atletas, tanto da seleção masculina quanto da feminina, e de outras modalidades também,
tendo essa superação, essa força de vontade, buscando novos desafios. Então, com certeza, esses nossos atletas nos inspiram todos os dias e por isso que eu tenho um orgulho imenso em trabalhar com esse público, porque a cada dia que eu vou dormir, eu sei que eu aprendi uma lição maravilhosa e principalmente de nunca reclamar da vida. Pedro, existe alguma diferença entre treinar um atleta com deficiência e um atleta sem deficiência? Então, Danilo, tem uma diferença muito grande ao meu ver, tá? Porque o atleta portador de alguma deficiência física, ele é muito mais desafiador para o terapeuta estar tentando uma proposta de reabilitação específica. Por quê? Porque os amputados, eles não têm a parte muscular íntegra e nem a óssea, né? Devido à amputação. Então muda muito a origem e inserção muscular, muda muito a biomecânica do atleta. Então o profissional tem que ter um tato muito mais, um tato um pouco maior para estar lidando com esse público, para você estar criando um tipo de terapia específica para cada um. E nos amputados, eles também não são iguais entre si. Então tem amputado transtibial, que é abaixo do joelho, tem amputado transtibial das duas pernas, tem amputado um transtibial e outro transfemoral. Então são várias variáveis que se tornam um desafio para o fisioterapeuta, para o terapeuta estar aplicando algum tipo de treinamento. E num atleta que não possui nenhum tipo de deficiência física, teoricamente para o terapeuta é mais fácil, porque se ele souber um pouco de biomecânica, um pouco de anatomia, você consegue ter uma reabilitação de uma forma muito tranquila. Diferente no pessoal portador de deficiência física, que você tem que ter um tato muito mais certeiro, porque cada atleta é um tipo de tratamento específico que você tem que dar. Então, dependendo da sua deficiência, dependendo da sua protetização, então tem tipos de prótese que às vezes não se adaptam tão bem ao paciente, ao atleta. Então, ela gera o quê? Ela pode gerar compensação em algumas outras articulações. Então, você tem que ter uma visão muito global para você estar tratando um atleta portador de deficiência. Um outro exemplo, por exemplo, são cadeirantes. Os cadeirantes, eles têm uma sobrecarga muito grande nos membros superiores, de tocar a cadeira, e principalmente no voleibol, porque eles também utilizam os braços para fazer a sua dupla função, que são o deslocamento no chão com a ajuda dos braços e os seus fundamentos normais de jogo, né, que é a recepção, ataque, defesa, essas coisas. Então, com certeza tem muitas diferenças para você tratar um atleta portador de alguma deficiência física e atletas não portadores. Eu acho muito mais fácil trabalhar com não portadores porque é mais tranquilo. Mas trabalhar com o pessoal PCD é maravilhoso porque você tem um desafio muito grande e você se doa muito mais para estar melhorando a qualidade de vida desse atleta. O que é uma vida sem um desafio, né, Pedro? Com certeza, Danilo. Sem desafio a gente não leva a nada. Então a gente tem que ter objetivos e metas e sempre mais difíceis do que você está. Senão a vida fica numa linha reta e não tem graça. Então a gente sempre tem que colocar desafios para a gente cavalgar, para a gente subir essa montanha com metas melhores e maiores e com certeza a gente vai ter uma graciação depois disso muito maior. Eu venho acompanhando aí nas suas redes sociais que você vem constantemente fazendo postagens sobre treinamentos em casa. E como é que está sendo como é treinar em casa nesse tempo de pandemia? Danilo, falando especificamente dos atletas, treinar em casa é muito complicado. Por quê? Porque nós estávamos vindo numa evolução maravilhosa de treinamentos, tanto a equipe masculina quanto a feminina, que graças à CBVD nos proporcionou esse ano maravilhoso para a gente estar mais treinado e mais preparado para disputar os Jogos de Tóquio. Mas infelizmente aconteceu tudo isso mundialmente, a gente teve que adiar esse nosso sonho. Mas eles têm que continuar treinando em casa. Por quê? Porque existe uma capacidade que muita gente não sabe, que muita gente desconhece, que é o famoso destreinamento. Tá? E o que é esse destreinamento? É quando uma pessoa
está acostumada a realizar uma atividade física de forma frequente e dependendo de algum motivo, ou uma cirurgia, ou uma lesão, ou até essa pandemia que está nos ocasionando nesse momento, a gente tem que parar de alguma forma. Então, o nosso corpo estava acostumado a ter atividade física, atividade física, atividade física, e de repente essa atividade física foi lá embaixo. Então, ocorre esse destreinamento, que a gente tem o que? A perda de algumas capacidades. Então, a gente tem a perda, como exemplo, de força muscular, de potência, de resistência. A gente tem a perda de diversas capacidades metabólicas, fisiológicas nossas, e a gente, por isso, que tem que ter esse treinamento em casa, para a gente diminuir essa perda. Tá? Porque tem estudos falando que entre 2 e 4 semanas parado ou com uma diminuição brusca do treinamento que você estava acostumado, você já tem essa perda dessas atividades. E para você retomar de novo com o treinamento é somente após 8 semanas. Ou seja, é muito desleal, né? Então a gente perde muito rápido e ganha muito devagarzinho. Por isso que é importante para esses atletas, todos os atletas, realizarem algum tipo de treino em casa, mas sempre com a orientação de um profissional da área. Então, agora eu estou na seleção masculina, eles têm um programa de treinamento específico, onde eles conseguem estar realizando tudo em casa, não da mesma forma como se estivesse lá no Centro Paralímpico, né, nas nossas fases de treinamentos ou em seus clubes. Mas pelo menos é alguma coisa que eles consigam fazer e adaptar para não perder tanto essas capacidades que eles possuem, que eles ganharam nesse ano de treinamento. Tá? Então, o que a gente faz? A gente fez vídeos autoexplicativos, vídeos lúdicos, para eles, quando tiverem dúvidas, eles conseguirem assistir e conseguirem realizar esses treinamentos em casa. Então, a gente tem chamadas, tanto no particular, como chamadas globais com todos os atletas, para eles tirarem dúvidas, caso eles tenham, para a gente ter o espírito de sociabilização novamente, porque é muito difícil, a gente estava acostumado a estar um grupo sempre junto, unido, todo dia junto, e de repente a gente se separar. Então o emocional também pega muito. Então essas reuniões que a nossa comissão técnica vem realizando, agora o professor Célio entrou junto com ele, é muito importante para estar retomando essa união do grupo, para eles tirarem dúvidas, para eles fazerem o que eles chamam da resenha, que é muito importante. Então, essa parte de treinamento em casa é de suma importância, mas a gente sabe que não é igual como se tivesse no Centro Paralímpico ou em seus clubes. Mas é importante sempre para o quê? Para não perder tanto essas capacidades devido ao destreinamento que eles vão ter que ocorrer. Falando sobre isso aí, a Gisele botou aí que pediu dicas, algumas dicas aí para o pessoal que está em casa, porque assim, os atletas da seleção eles estão muito bem acompanhados. Agora tem muitos atletas de clube aí que a gente não sabe como estão sendo as condições. Com certeza. Você pode dar algumas dicas de algum treinamento, algum tipo de exercício para eles manterem esse ritmo? Com certeza. Mas o que eu posso falar, Danilo, para o pessoal que está nos assistindo, que é muito complicado falar o que pode fazer e o que não pode fazer, porque é muito individual, é muito específico. Então, tem pessoas que conseguem estar realizando um tipo de exercício e tem pessoas que não conseguem estar realizando outro tipo de exercício. Por isso que está tendo agora uma moda, né, de fazer esses exercícios live, né, que eles falam no Instagram, o que é muito legal por um lado. Por quê? Porque é uma ideia de tirar as pessoas do sedentarismo ou de continuar um pouco da atividade física. Mas o que eu tenho visto muito, Danilo, é que eu estou recebendo muitos directs, WhatsApp, ligações desse pessoal que está realizando esses exercícios em casa com um professor no Instagram, que eles estão se machucando. Porque, querendo ou não, esses professores estão dando aulas para mais de 50, 60 pessoas ao mesmo tempo. E eles não estão vendo qual é a capacidade da pessoa, qual é a técnica da pessoa, se ela tem ou não condições. Entendeu? Então, eu estou recebendo muitas ligações para falar o que deve fazer e o que não deve fazer. Então, por isso que é muito complicado falar um exercício específico para as pessoas, tá? Mas o que eu posso falar? Umas dicas. A gente pode pegar alguns materiais que a gente tem em casa. Tá? Então, uma vassoura a gente consegue realizar um exercício de agachamento, porque a gente segura no cabo da vassoura
e consegue realizar o movimento de agachamento sem tanta compensação. Pegar um saco de arroz para fazer uma quilagem um pouco maior, tá? Mas o que eu posso falar, a gente tem que priorizar alguns tipos de músculos. Então a gente tem que priorizar principalmente os músculos do core, que é a parte mais abdominal, sendo um pouco mais simplório. A gente tem que pegar toda a musculatura estabilizadora de joelho, que seria o quadríceps, então e a parte glútea também, estabilizadores de quadril. Então a gente pode realizar exercícios de sentar e levantar no sofá, que é bem simples, bem tranquilo. Podemos realizar aqueles movimentos de prancha, isso quem não tem dor de ombro, né, para ficar naquela posição de prancha. Então é muito importante para a gente ativar a musculatura do core. Então a gente tem que priorizar algumas musculaturas e de acordo com essas musculaturas você realizar um exercício que você tenha a capacidade e que você consiga fazer. Então eu sugiro que são minhas dicas de realizar exercícios para ativação da musculatura do core, para ativar a musculatura de quadríceps e de glúteo. E quem tiver algum tipo de borrachinha, fazer um pouco de braço, que também é importante, mas sempre lembrando, é diferente de uma academia, o objetivo é diferente. Tá? O objetivo não é ganhar hipertrofia, o objetivo é não perder tanta qualidade muscular e as atividades metabólicas que a gente estava acostumado antes dessa pandemia. Josiane Vôlei botou aqui, as lesões são bem prováveis no retorno. O que fazer para ter poucas lesões? Ô, Joso, um grande beijo para você, uma história viva do voleibol nacional e mundial aqui com a gente. Um grande orgulho ter você aqui presente. E é verdade, a gente tem um grande exemplo agora na Bundesliga, né? Que é a Liga Alemã de Futebol, que eles retornaram, se não me engano, há 2 ou 3 semanas, lá está voltando o esporte em si, né? E depois da primeira rodada da Liga Alemã de Futebol, o que ocorreu? Ocorreram pelo menos de todos os atletas, 7% de lesões musculares. O que a gente toma em lição com isso? Que que os atletas ainda não estavam preparados o suficiente para estarem entrando em quadra, no campo de novo. Então, para a gente, quando voltar tudo ao normal, é importante a gente ter o quê? Não entrar com um gás todo. Então, a gente tem que ter uma preparação física, uma preparação muscular muito intensa, muito importante, para na hora do jogo de verdade a gente não sofrer nenhuma lesão. Então, antes de você realizar o jogo em si, a comissão técnica em si vai ter que fazer o quê? Sentar, conversar para a gente buscar 3 objetivos, que são os microciclos, os mesociclos e os macrociclos, que são basicamente o quê? São objetivos a curto, a médio e a longo prazo. Principalmente para quê? Tanto na parte técnica, sim, na parte de jogo, mas principalmente para a parte muscular, para a parte cardio, para a gente não poder ter uma sobrecarga, ou o famoso overuse, e na hora do jogo sofrer algum tipo de lesão muscular. Então, antes de realizar o jogo em si, a gente tem que ter um treinamento específico, então a gente tem que ter um objetivo de curto, de médio a longo prazo. E só assim a gente consegue estar realizando toda a parte de jogo normalmente, entendeu? Mas isso que a Josi falou é muito importante mesmo. Ana Paula, que é fisioterapeuta da seleção feminina, botou parabéns pelo trabalho. Grande Ana, super beijo, uma excelente profissional, uma excelente pessoa e está realizando um excelente trabalho com as meninas e muito orgulho de ter uma profissional do quilate dela ao nosso lado. Ela botou que a fisioterapia não para, né? Principalmente da pandemia. Já sério. Muito mais na pandemia. Já sério aqui, que é o técnico da seleção masculina, ele botou que eu e você tá precisando fazer a. Então, por hora, Danilo, eu não tô te vendo. Danilo, acho que travou aqui. Oi. Voltou. Tô vendo. Célio disse que. Então, é pandemia. Tá precisando fazer a barba. Eu nem tenho, né? Então é mais fácil. Eu tenho uns gatos pingados aqui só. Lica Mura. A Lica, um grande beijo para a Lica também, uma excelente profissional. As pessoas estão com tanta vontade de fazer exercício que esquecem dos cuidados. E aí as lesões aparecem. Gisele... É verdade, Danilo. Foi aquilo que a gente falou, né? Infelizmente as pessoas vão com muita sede ao pote e acabam se lesionando à toa, né?
Gisele botou, ficar muito tempo sem quadra. É isso que quero dizer. O medo de perder fundamentos sempre treinados, apesar de estarmos fazendo em casa. Então, mas foi aquilo que a gente falou também. A Gisele tem toda a razão. Então, mesmo a gente treinando com bola em casa, fazendo paredão, fazendo os fundamentos, não é a mesma coisa do que treinar em quadra com os colegas, com o restante da equipe. Então, querendo ou não, é importante estar realizando para a gente perder o menos possível desses fundamentos, tá? Então, continue, Gisele, que é importante sim, porque na hora do retorno às quadras, você vai voltar com uma melhora um pouco melhor. Então, continue treinando, mesmo que seja esses fundamentos, que com certeza na volta vai fazer grande diferença, tá bom? Pedro, aqui assim, minhas perguntas já acabaram. Se o pessoal daí que estiver assistindo a live quiser fazer pergunta, está aberto aqui para Pedro responder. Enquanto isso, Pedro, você pode ir fazendo algumas considerações, algum assunto que a gente não abordou, você quiser abordar agora, o espaço está aberto. Claro, pô, é de suma importância isso. Agradeço ao espaço novamente que você e a CBVD têm nos proporcionado, principalmente para divulgar mais essa modalidade que tanto amamos e que está crescendo a cada dia graças à competência de todos vocês da Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes, né, que é a CBVD. Só para voltar um pouquinho, eu acho, Danilo, eu acho não, tenho certeza que vocês que estão nos assistindo, que tem pessoas que possuem algum tipo de deficiência física, tentem ingressar no esporte, quaisquer esportes que sejam, seja para alto nível ou não, tá? Porque o importante do esporte para trazer na nossa vida é esse poder de sociabilização. Então, a gente vê sempre querendo alto rendimento, mas 99% dos atletas que fazem alguma prática de atividade esportiva, eles não vão entrar no alto rendimento, ou seja, no competitivo, de seleção, dessas coisas. Mas o esporte vai trazer muitos benefícios para essa pessoa, tá? Como eu já falei, tanto fisicamente quanto emocionalmente e psicologicamente. Então, sempre tentem entrar em contato com alguma associação, algum clube perto da casa de vocês, que é importante que o esporte vai resgatar de novo a autoestima dessa pessoa e o esporte vai mudar muito a vida dessa pessoa e com certeza vai mudar para melhor. Viu? Isso eu posso falar de boca cheia, que eu tenho exemplos maravilhosos de vários atletas de clubes e principalmente os da seleção. Então, tentem colocar os seus amigos, as pessoas que você conhece, ou até mesmo vocês que têm vergonha, que acham que não é do esporte, tentem, porque tem um esporte sempre específico para você. Tá? Então, o esporte nem sempre é para alto rendimento. O esporte é uma ferramenta maravilhosa para inclusão, certo? Então, busquem um esporte, busquem um profissional de educação física capacitado para estarem entrando nessa atividade que tem muitos benefícios para todos nós. O Fisiodini, ele botou aqui, qual a sua opinião sobre a volta ao esporte nesse momento? Ô, Rodrigo. O Rodrigo é um grande amigo, um grande profissional também. Muito orgulho, aprendi muitas coisas com ele. E hoje em dia, Rodrigo, o que eu posso dizer no que eu estou acompanhando, que no Brasil ainda vai demorar um pouquinho para ter a volta de quaisquer tipos de esportes, tá? Principalmente agora aqui em São Paulo, a gente vai ter agora a quarentena até o dia 15 ainda de junho, com chance de prorrogar. Então a gente não conseguiu implementar nada de fase 1, 2, 3, 4 ou 5. Estão reabrindo um ou outro comércio, mas com muitas restrições. E o esporte vai ser a última fase para estar voltando. Então eu acho que o importante é a gente cuidar da nossa saúde, ter paciência, aprender com essa pandemia, que mesmo nesse momento ruim a gente tem coisas boas para estarem tirando lições boas disso, principalmente ter paciência e principalmente ajudar, ter empatia com o próximo. Então, nessa situação que nós vivemos hoje aqui no Brasil, eu acho que o esporte ainda vai demorar um pouquinho e vai ser uma das últimas ferramentas a voltar, infelizmente, na vida do dia a dia nossa aqui no Brasil, Rodrigo. Pedro, tem uma pergunta aqui da Paula Faria Físio. Ela botou, como foi sua caminhada na história dentro do esporte paralímpico e como começou e como se especializou? Você respondeu aí um pouquinho, mas eu acho que ela não estava no início. Então você pode fazer uma recapitulação aí. Com certeza, vou dar uma resumida. Então, como eu falei, eu tô no meio paralímpico desde 2003.
então já fazem quase 17 anos nessa estrada maravilhosa. Eu comecei na natação como educador físico, como treinador de natação, até 2008, se eu não me engano. E a partir de 2008 eu recebi um convite para estar participando da modalidade do voleibol sentado. Primeiramente em clube, fiquei 2 anos em um clube, e a partir de 3 anos nesse clube, e a partir desse terceiro ano eu fui convidado a participar da seleção brasileira masculina, quando teve a troca da comissão técnica após o Mundial de Oklahoma, e estou até hoje, tendo passagens também pela seleção feminina, que eu achei maravilhoso, aprendi muito com todas as meninas e com todas da comissão técnica, e que eu sempre levo no coração. Tá? E eu tenho a especialização em reabilitação ortopédica e traumatológica e esportiva para pessoas com portadoras de deficiência. Eu fiz uma especialização pela Santa Casa de São Paulo, e todo dia a gente tem que estar estudando, vendo os artigos novos, o que tem de novo no mercado, para a gente não ficar desatualizado e sempre estar colocando para os nossos pacientes, para os nossos atletas, a melhor forma de reabilitação possível, principalmente para os atletas, para eles voltarem o quanto antes a estar praticando o esporte que os atletas tanto amam, né? E para a gente é maravilhoso, é recompensador demais ter essa vitória dos atletas em retornar às quadras, em retornar aos campos. Então a gente se sente muito bem feliz com isso, né? Para falar nisso, deixa eu só contar uma historinha, Danilo, bem rapidinho. Eu já participei de algumas Paralimpíadas, e cada esporte que a gente vê nessas Paralimpíadas, a gente se orgulha muito de estar fazendo parte, de representar o nosso país, né? E aí tem uma história muito bacana que ocorreu em 2012, nas Paralimpíadas de Londres. Algumas pessoas conhecem essa história, mas eu sempre gosto de falar porque a gratidão é algo maravilhoso no meio, nossa sociedade em si, mas no meio do esporte é maravilhoso. E que eu estava no DM, né, no departamento médico de plantão, e aí vem um técnico de uma modalidade, aí ele fala: preciso de um atendimento para o meu atleta, urgente, urgente, urgente. Aí eu fui ver, era um super atleta, era um mega atleta. Aí ele falou assim: olha, eu tenho 2 dias para melhorar da minha dor que eu estou sentindo, e eu vou disputar minha última final na modalidade específica dele. E ele tinha que ganhar essa medalha, porque tinha muita coisa em jogo, além do treinamento dele de 4 anos, tudo, tinha muito patrocínio envolvido, então tinha muita coisa por trás envolvida, e ele precisava ganhar essa medalha, né? Se fosse dourada, seria melhor ainda. Então a gente fez um intensivo muito legal com ele, muito bacana. Ficamos lá dia, manhã, tarde, noite, sempre fazendo um tratamento muito bacana com ele. E foi no dia da prova. No dia da prova, eu estava nervoso, não conseguia acompanhar, porque eu estava com os meninos no jogo de vôlei. E aí, quando eu fiquei sabendo do resultado, fiquei super feliz que ele ganhou a medalha de ouro. Então, foi uma das inúmeras medalhas de ouro que ele ganhou nesses Jogos de Londres. E aí, voltando para o Brasil, com certeza ele foi chamado, né, para aqueles programas de entrevistas, né, que foi aquele do Sport TV, que era com o Galvão Bueno, que fugiu o nome agora do programa. Bem amigos. E o Galvão Bueno, bem amigos, isso. Aí o Galvão Bueno daquele jeito, né, nossa, com tanta medalha no peito, você vai ficar com dor no pescoço, né, tal. Aí o atleta, ele falou bem assim: olha, eram para ser, sei lá, 6 medalhas de ouro. Essa 7ª medalha eu dedico ao meu fisioterapeuta, que ele fez um esforço possível e impossível para eu estar aqui conquistando e estar fazendo parte desse meu sonho. Então eu dedico essa medalha para o fisioterapeuta Pedro, que me ajudou muito. Então, escutar isso, Danilo, valeu a pena todos os momentos difíceis que a gente passou, de horas mal dormidas, de trabalhos árduos, mas quando a gente vê esse reconhecimento, essa gratidão, a gente esquece de tudo que aconteceu e só pensa que, olha, todo o meu trabalho valeu a pena. Então, o nosso trabalho vale muito a pena quando a gente vê a felicidade de um atleta conseguindo chegar nos objetivos. E eu, graças a Deus, eu tenho muitas histórias dessas, mas essa foi uma das que mais me marcaram. Então, eu tenho muito orgulho de estar fazendo parte, de ajudar os atletas a buscar os seus objetivos, as suas metas, e é muito gratificante, muito recompensador, cara. Então, é uma profissão maravilhosa. Então, o meio do esporte é mágico.
Por isso, se vocês têm amigos conhecidos com algum tipo de deficiência, procurem o esporte, que com certeza o esporte, eu vou repetir de novo, vai mudar a vida dessa pessoa para melhor. E essa pessoa vai mudar a vida de muitas outras pessoas. Com certeza. Célio botou aqui que parabéns à CBVD, ao senhor Ângelo e a todos da Confederação pela iniciativa e o excelente trabalho realizado. Saudade de todo. Já Com certeza. Leandro Santos, né, o polícia, ele botou aqui uma pergunta pessoal. Você deixaria o esporte paralímpico para ir para o olímpico? Ou você acredita que no paralímpico a possibilidade de novo desafio que instiga a permanecer? Grande pergunta, Léo. Um grande abraço para você, um grande atleta, uma grande pessoa. E eu tenho muito orgulho de fazer parte do grupo que ele participa, com outros atletas também. É uma pergunta muito interessante, muito importante. E, pessoalmente, eu já tive o prazer de trabalhar nos dois ramos, tanto olímpico quanto paralímpico, e eu me identifico mais no paralímpico. Porque, como eu falei no começo, o desafio de fazer uma reabilitação para um portador de deficiência física é muito mais desafiador do que para um atleta olímpico. Então, no meu ponto de vista, hoje em dia, eu não deixaria, porque o que eu faço por amor e eu faço por um prazer muito grande, que hoje no Olímpico, devido a algumas outras circunstâncias, eu não teria tanto esse prazer que eu tenho no Paralímpico. Então, hoje em dia, Leandro, eu acho difícil eu trocar o esporte paralímpico pelo esporte olímpico novamente. Deixa eu olhar aqui se tem mais alguma pergunta. Cadê? Aqui o Fizudini, o Rodrigo, ele está perguntando, Danilo, e os treinos, eles poderiam voltar antes? Mas ele deixa bem claro que ele é contra. Na verdade, depende do estado, de como que está a cidade que são realizados os treinamentos. Da seleção brasileira, tanto masculina quanto a feminina, Rodrigo, eles são realizados em sua maior parte aqui em São Paulo, no Centro Paralímpico de Treinamento. Então, como a cidade ainda está em quarentena, nenhuma atividade física na cidade de São Paulo, especificamente falando, está podendo acontecer. Então, até o governo, o prefeito da cidade tomar uma posição a respeito disso, a gente não vai ter previsão de treino, de algum tipo de treinamento, tá bom? Mas o que a gente visa, principalmente o pessoal da CBVD, com o nosso presidente Ângelo, eles visam, em primeiro lugar, a saúde do atleta e a saúde dos profissionais envolvidos. Então, com certeza, na hora que for para acontecer, vai acontecer, e a confederação vai disponibilizar todos os materiais possíveis para a gente retomar o treinamento como a gente estava fazendo no início desse ano, tendo todos os microciclos, os mesociclos e os macrociclos. Então, com certeza, a confederação vai disponibilizar tudo de bom e tudo de melhor, como já estava fazendo antes dessa pandemia. Ana Paula botou que a Santa Casa é uma grande escola, excelentes mestres. A Lica botou que esse meu amigo é top demais, que você merece. Gisele botou, Pedro cuidou de mim antes e durante e depois da cirurgia do ombro, sem ter nenhum vínculo nem compromisso com a seleção feminina. Minha gratidão eterna. Nossa, eu que tenho que agradecer, Gisele. Você me ensinou muito, como todas as meninas, como todo mundo da comissão técnica me ensinou e me ensina até hoje. E tudo que a gente faz, com certeza, é por amor e por prazer, e ver o atleta bem é a nossa maior realização, como eu já disse antes. Então, isso é maravilhoso. A gente não faz isso para ter troca nenhuma. A gente só faz para ver o bem-estar, e a troca maior, né, que vocês dão é a gratidão e o prazer de estar ajudando, né, que é o mais importante. Pedro, nós agradecemos demais aí a participação de você, sua hoje na live. Você tirou muitas dúvidas aí, tanto dos nossos atletas como de pessoas fora da seleção que estavam precisando dessas mensagens, desses incentivos para poder continuar e tocar a vida. Nós agradecemos demais, Pedro. Maravilha, Danilo. Eu gostaria de agradecer. Queria deixar o recado que o esporte ele salva muitas vidas, então não deixem de praticar quando tudo voltar ao normal. E tudo que a confederação faz, eu gostaria de agradecer pelo incentivo, por tudo que o nosso presidente, junto com a diretoria, nos ajuda. Eles fazem o possível e impossível para estar dando o melhor para as duas seleções. Então isso é maravilhoso, e eu fico muito feliz em fazer parte de todo esse projeto, de todo esse planejamento. E vamos firme, vamos com tudo, porque quando tudo voltar ao normal,
a gente vai voltar, nós vamos voltar aos treinos e com certeza tanto a seleção masculina quanto a seleção feminina vão dar muito mais orgulho do que já deram nesses anos de galgada no esporte paralímpico. Então, eu que agradeço pelo convite, fico super feliz. Estou à disposição de todos aqui da live e de fora da live para estar respondendo mais perguntas. Se ficou algum tipo de dúvida, pode me adicionar no Instagram, me manda um direct, que eu vou ter o maior prazer do mundo em estar ajudando o próximo de alguma forma. Tá ok? Muito obrigado pelo convite, viu, Danilo? Valeu, Pedro. Muito obrigado, viu? Boa tarde aí e se cuida aí. Oh, muito obrigado, um grande abraço e um beijo para todos que nos acompanharam aqui nessa live. Obrigado novamente pelo convite. Valeu, viu, cara? Boa tarde, galera. Agradecemos mais uma vez a audiência de todos. Aqui eu já vi o povo aqui fazendo a enquete, que a próxima será a Ana. A gente já tem a programação aí. Tem Ana, tem Guedes, tem o próprio Célio, que aí vão abordar mais assuntos. Agradecemos demais. Hoje a gente conversou com Pedro Alvarenga, que é fisioterapeuta da seleção masculina. Ele falou sobre fisioterapia esportiva em tempos de Covid. Muito obrigado. Lembrando, até a próxima segunda-feira, às 3 da tarde, aqui na CBVD, no Instagram da CBVD. Lembrando que este vídeo que a gente fez hoje será publicado no YouTube da CBVD, que é CBVD TV, nosso canal do YouTube. Todas as nossas lives estão lá disponíveis. Vocês se inscrevam lá no canal para não perder nosso conteúdo, viu? Valeu, boa tarde, pessoal. Até mais.